Olá, estamos hoje com a vereadora Soninha Francini. Soninha Francini é vereadora em São Paulo pelo Cidadania. Tudo bem, vereadora? Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, falando de São Paulo, o que eu amo. Muito obrigado. Vereadora, o prefeito Bruno Covas anunciou na quarta, o início do atendimento aos moradores de rua idosos no centro de São Paulo em vagas de hotéis, depois Uhum, de 60 dias do anúncio do início do programa. Como que a uhum. senhora analisa essa demora ao atendimento num período que já começou o inverno, já teve temperatura abaixo de 10 graus? Eu tento sempre descobrir o porquê, né? As coisas na administração pública fazem a gente enlouquecer às vezes. Eu estou no legislativo, mas já tive no executivo e eu sei como a gente às vezes tem de empurrar e puxar e fazer muita força para que as coisas avancem. Então, eu consigo compreender algumas dificuldades da prefeitura. Uma delas é superar as resistências do próprio setor hoteleiro, né? Chegou a ser publicada uma manifestação de uma associação de hotéis dizendo que eles estariam prontos para receber, para apoiar a prefeitura, né, na oferta de vagas para o distanciamento social, mas não a população em situação de rua. E aí isso gerou uma reação muito forte, diversos movimentos coletivos, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, e a nota foi, houve um pedido de desculpas mesmo. Não foi aquela reação, não, vocês não entenderam bem. Não, admitiram que não era o caso de ter essa postura, né, de rejeição numa situação como essa de emergência. Mas o que a nota tinha dito é o que realmente muitos proprietários de hotéis diriam, não todos, mas muitos deles. Aliás, eu acompanhei bem de perto a experiência de Osasco. Osasco fez um modo de contratação direta, que finalmente a prefeitura vai utilizar agora. Osasco saiu procurando mesmo, fazendo ofertas para hotéis que entendia que eram localizados em lugares interessantes, que tinham um padrão também interessante. E chegou a acontecer de um hotel aceitar, o prefeito, o secretário de assistência social anunciarem, olha, a partir de segunda-feira a gente vai ter vagas para Pop Rua. E o hotel voltou atrás, com uma justificativa absurda, completamente implausível, dizendo, não, é que a gente vai fazer uma reforma muito grande no hotel, começando depois de amanhã. Imagina, como se isso pudesse ser verdade. Esquecemos que a gente vai reformar o hotel inteiro essa semana. Então, tem uma resistência do setor privado. E o modelo que a prefeitura tinha escolhido antes também não funcionou muito bem, que foi o modelo do chamado tal, para receber propostas de candidatos. Então, foi feita uma pesquisa, uma sondagem de campo antes, para ver realmente o que seria exigido nesse edital, quais seriam as condições minimamente necessárias. E aí, na hora que foi publicado o edital, ninguém se interessou. Aí o edital foi refeito, foi aperfeiçoado. Na segunda tentativa, nenhum dos inscritos cumpriu os requisitos necessários. E aí, numa terceira tentativa, também sem sucesso. Só quem se inscreveu foi uma organização social que não era o que a prefeitura estava procurando. Então, tem essa resistência do setor privado, mas tem um pouco o erro do modelo, eu acredito. E até assim, na descrição do que seria um hotel a ser contratado, com um número mínimo de vagas, com a oferta de 3 refeições por dia. Então, com isso também, você exclui vários estabelecimentos que poderiam ter se interessado, que poderiam ter se inscrito no edital. Então, agora foi anunciada essa modalidade de contratação direta. A prefeitura identificou um hotel e fez uma proposta. E o outro problema também era o valor oferecido, né? Osasco, que finalmente conseguiu um hotel que se interessou, parece que Osasco paga R$ 120 por pessoa e a cidade de São Paulo ofereceu 80. Claro que por que 80? Porque em São Paulo você tem 4 mil pessoas para serem atendidas, né? Por baixo, contando, né, as vagas que já existiam antes, contando as vagas adicionais que foram criadas durante a pandemia. Ainda assim, a gente tenta atender o maior número possível de pessoas e por isso a prefeitura fez essa oferta. Eu ainda não vi, não sei ainda qual vai ser o valor pago nesses hotéis que finalmente
parece, né, estão sendo contratados para esse serviço. E de maneira geral, a senhora acha que a prefeitura está agindo suficientemente aceitável, de forma aceitável com a população de rua? Não, suficiente não é. Embora tenha algumas iniciativas dignas de louvor, a gente continua falando com o meu cachorro latindo ou é melhor eu encontrar outro lugar? Não tem problema, pode falar. Algumas iniciativas da prefeitura são tão legais que a população em situação de rua fala, puxa, até que enfim, agora vocês podem, por favor, manter isso depois da pandemia, que é o caso de banheiros e chuveiros, por exemplo. Essa é uma demanda desesperada da população em situação de rua. Antiga e muito importante, muito difícil de atender. A gente já teve as tendas, que era um tipo de serviço criado quando a Alda Marco Antônio era secretária de Assistência Social, que eu acho um modelo muito interessante. São os serviços que a gente chama de porta aberta. Não precisa chegar lá encaminhado pela assistência social. Não, você procura e é atendido. E as tendas tinham chuveiros, banheiros, lugares para lavar roupa, mas acabaram sendo desativadas. Então, a prefeitura criou uma quantidade muito grande de chuveiros em locais super estratégicos, Praça da Sé, Praça da República. Isso é muito bem-vindo, né? Para a higiene pessoal. E realmente agora a pressão do movimento da Pop Rua é que continue havendo chuveiros e banheiros disponíveis. A instalação das pias, no primeiro momento, também foi super interessante, porque é uma medida criativa, é uma medida heterodoxa, e isso o poder público tem a maior dificuldade de fazer. Instalar pias para lavar a mão em praça pública. Isso é muito bem-vindo. Então, houve, sim, alguns gestos bem interessantes. Um outro foi a conversão de centros de CELS, de escolas, em lugares para receber, né, para acolher população de rua. Os clubes desportivos também, alguns deles foram convertidos. Mas, além disso, uma outra iniciativa muito interessante foi oferecer um ônibus que pode levar as pessoas, por exemplo, do pátio do colégio para uma escola em Aricanduva e que traz de volta. Porque isso também é um problema muito sério do atendimento normal à população em situação de rua. A pessoa solicita uma vaga de acolhimento. Aí o orientador socioeducativo fala assim, eu tenho uma aqui em Aricanduva, eu tenho uma aqui em Santo Amaro. O morador de rua sabe que às 6 da manhã vão ligar a luz do dormitório, vão servir um café e vão botar ele para fora, quando é simplesmente uma vaga de pernoite. Então, essa impossibilidade de ele voltar do centro de acolhida para o lugar onde ele convive, onde ele tem as atividades dele, faz com que muitos não aceitem. É mais um dos motivos para a pessoa em situação de rua não aceitar uma vaga de acolhimento, porque ele vai e não tem como voltar. Então, claro, houve algumas medidas criativas. Tanto faz, né, vereador? Desculpa, vereadora. Porque tem essa impressão que tanto faz o bairro que ele esteja, né? E não tanto faz, ele tem vínculo, né, com a região. Claro, ele tem vínculo com até o vínculo afetivo com as pessoas, não é só o vínculo utilitário, o vínculo afetivo com outras pessoas em situação de rua, como a gente tem nossos amigos. Então, tem o vínculo do trabalho, aqueles que trabalham com material reciclável, tem o vínculo das doações e tem o vínculo do contato, que é um desafio para a população em situação de rua, né? Então, tanto com os amigos da rua, quanto as pessoas que fazem um trabalho assim, né, de conversa, de escuta, de atenção e encaminhamento. Então, nesse ponto foi bom, mas eu acho que faltou ainda um movimento mais atrevido, que foi feito em outros lugares, que é a criação de um camping. Porque aí é a solução mais rápida e barata possível. Você precisa identificar uma área em que as pessoas possam montar as suas barracas. Aliás, se a assistência social não tiver como fornecer barracas, a sociedade civil vem fazendo isso, os movimentos, os coletivos, as igrejas arrumam a barraca, só que as pessoas montam onde? Montam na calçada, montam debaixo do viaduto, montam na praça, no parque. E aí, se a prefeitura cria uma área organizada, protegida, com banheiros, com chuveiros, com lugar para alimentação, com até uma cozinha comunitária seria muito bem-vinda, mas aí eu já entendo que é uma estrutura diferenciada, não é tão simples assim.
Mas um camping seria uma alternativa muito interessante para a quarentena e para o inverno, porque a barraca oferece um tipo de proteção, né, um mínimo de proteção contra as intempéries, que já é um avanço, que você não tem, por exemplo, num dormitório gigantesco, com as camas espaçadas, com as camas distanciadas. Pensa uma quadra esportiva com camas beliche. Faz frio e faz calor. Você não tem a proteção do inverno. Agora, uma barraca é muito atraente. E por que não? Por que não usar a barraca, que garante a segurança, a privacidade e até um grau de conforto numa área destinada para isso? Então, alguns movimentos, alguns ativistas, e eu também, a gente vem fazendo insistentemente essa sugestão para que a prefeitura tente, pelo menos, experimenta essa posição durante o inverno, essa opção durante o inverno, e a gente avalia se deu certo, se não, se fomos otimistas demais, se não funciona. Só dá para saber testando. Perfeito. Vereador, agora o próximo tema que eu queria falar é sobre a reabertura. Segunda-feira já voltam as academias, hoje voltou, nesta quinta-feira voltou o estúdio de tatuagem, na segunda voltaram bares e restaurantes. É o momento dessa volta em São Paulo? Com mais cautela, eu acredito. Existem até alguns ambientes, veja só, estúdio de tatuagem é uma prioridade reabrir? Não. Mas o estúdio de tatuagem, em tempos normais, já tem cuidados com a higiene, com esterilização, e não é uma atividade assim tão difícil de retomar. Você tem um atendimento individual. Agora, outros tipos de estabelecimento, academias, por exemplo. Qual que é a ventilação das academias? Em geral, as academias são ambientes fechados, com ar-condicionado, e o ar-condicionado é um vetor importante para a circulação do vírus. Ainda mais agora que está se constatando, né, que as tais gotículas portadoras do vírus, elas não permanecem um tempo só nas superfícies. E aí você passa o pano com água sanitária e pronto. É no ar. Fica no ar, né? Então, fica suspensa no ar um tempo. Então, ambientes fechados, com ar-condicionado, são locais arriscados. E pelo que eu vejo com as pessoas andando na rua, ou pela minha experiência usando máscara, a máscara esquenta, né? A máscara traz um desconforto. Então, a pessoa, na boa, honestamente, vai fazer esteira com a máscara? Eu acho bem, bem desafiador. Em relação aos bares e restaurantes, eu vejo até algumas incoerências entre o decreto estadual e a portaria municipal. O decreto estadual dá preferência para o serviço em áreas abertas, nas calçadas, por exemplo. Já a portaria municipal diz que não, que é na área interna, porque você tem um controle maior de acesso. E o que vem acontecendo, né? O que as pessoas que querem a reabertura, que estão desesperadas para retomar suas atividades, o que elas dizem é que no fim fica ruim para todo mundo quando você é rigoroso com o horário, por exemplo. Quando você diz que só pode funcionar às 6 horas e até às 17, que é a regra do Estado, até 17 horas. Para alguns estabelecimentos, só valeria a pena se você abrisse mais tarde. Né? O Percival Maricato, que é presidente de uma associação de bares, restaurantes e lanchonetes, ele falou, na nossa cultura, as pessoas comem pizza à noite. Então, se você só pode funcionar até às 17, ou, por outro lado, você tem um café que serve, né? Almoço, pode servir o café da manhã e o almoço. Essas 6 horas não poderiam ser distribuídas, espaçadas, né? Em vez de serem contínuas. Então, a gente tem aí um conflito que ao mesmo tempo, o risco do contágio, que ainda existe, e uma necessidade de atividade econômica que não necessariamente está contemplada. A gente está correndo risco do contágio, mas sem oferecer uma possibilidade de funcionamento que vale a pena abrir a porta, adquirir os insumos, os mantimentos, trazer os funcionários de volta. Agora, o que eu tenho a dizer de positivo é que o prefeito Bruno Covas, ele tem refeito, alterado as decisões dele
com razoável agilidade. Ele não teima muito, não, é isso que eu quero dizer. Tentou fazer o rodízio ampliado, deu uma semana e constatou que não só não adiantou, como piorou, ele volta atrás. Eu acho que não devia nem chamar volta atrás, você dá um passo à frente. Ele desiste, ele abre mão daquela medida, honestamente reconhece, não funcionou. Então, eu tenho essa expectativa de que o prefeito vai avaliar e vai ampliar, reduzir, mas vai ser muito honesto em constatar se valeu a pena ou não. Sim, porque muitos reclamam que é até difícil pagar o aluguel, né? Funcionando apenas 6 horas por dia e o risco de contaminação é o mesmo, né? Ou muito parecido. Exato, exato. E o investimento, você tem que fazer um gasto para voltar a funcionar. Você tem que comprar os produtos. E ainda tem um investimento adicional para seguir o protocolo, né? Além de o que você normalmente compraria para funcionar, você tem que equipar os seus funcionários todos, tem que ter um termômetro na entrada. Você não consegue nem. Aquele drama que a administração pública já vem vivendo, você não consegue nem encontrar termômetro para todos os estabelecimentos ao mesmo Sim. tempo. Então, eu espero que a gente faça essa avaliação bem honesta sobre se está dando certo ou não. Sim. Um outro assunto dessa semana é sobre que causou polêmica, principalmente entre os vereadores mais ligados ao liberalismo, como a Janaína Lima, o Fernando Holliday, o Caio Miranda Carneiro, que é sobre as lives que foi aprovada, as lives aos artistas. Houve também uma polêmica nas redes sociais sobre isso. Eu queria que a senhora defende, né, essas lives, esse pagamento pelas lives aos artistas de São Paulo. Eu queria que a senhora explicasse essa medida, por favor. Olha, é bastante evidente que a atividade presencial da cultura foi uma das primeiras a serem suspensas e vai ser uma das últimas a serem retomadas, pelas características da atividade, né? Você reúne muitas pessoas num ambiente só, para ir ao cinema, para ir ao teatro, para participar de uma festa e de outro tipo de eventos. Então, desde o começo, a imensa classe dos trabalhadores da cultura, que não é só composta por artistas, produtores, editores de vídeo, fotógrafos, iluminadores, técnicos de som, holds, tem muita gente envolvida, e até quando se fala artistas, e artistas ganharam uma reputação péssima, né, nesse governo Bolsonaro, como se fossem todos uns aproveitadores. Quando as pessoas falam artista, além de não pensar nessa cadeia toda da economia da cultura, imagina um artista, a Anitta, que foi um exemplo dado em plenário várias vezes. Imagina, você vai pagar 600 mil reais para a Anitta? Não, de jeito nenhum. O que a Secretaria da Cultura vem tentando fazer, e publicou um edital nesse sentido, é prever o pagamento de 700 reais por atividade. E que atividade é essa? Pode ser uma transmissão ao vivo de um espetáculo, de uma atividade de teatro, de circo, de audiovisual. Pode ser uma oficina, porque a gente também tem muitas pessoas que têm essa capacidade e que estariam fazendo oficinas nas casas de cultura, no centro cultural. Algumas oficinas podem ser realizadas à distância e muitas já vêm sendo feitas com recursos do governo do estado, que já se adiantou a isso, mas é um outro formato. O nosso é muito mais inclusivo do que o formato do governo do estado. Então, você pode fazer oficinas culturais, e para aquele trabalhador, aquele hold, ele é contratado por empreitada, vamos dizer. Ele carrega os instrumentos da banda quando vai ter o show. O hold, ele não vai dar uma oficina, ele não vai precisar trabalhar na apresentação do músico que está tocando em casa, e ele não vai dar uma oficina, mas ele pode compartilhar uma vivência. E até isso foi previsto no edital da Secretaria da Cultura. Compartilhar a sua vivência de campo, como é trabalhar como hold, e não necessariamente ao vivo, mas também, se for o caso, gravado. E é isso, imagina, isso passa a compor um acervo permanente da Secretaria da Cultura, coisa que as apresentações presenciais dificilmente têm. Então, é uma iniciativa desejada, louvável, interessante, e assim, quem vai fomentar a atividade da economia da cultura, se não a cultura? A gente pode fazer com que essas pessoas recebam um recurso prestando o serviço que elas normalmente prestariam. Sem esse recurso, o que resta a elas? Entrar na fila do benefício do governo federal? Quer dizer, é tão ganha, ganha, ganha,
você usa o recurso da cultura no tipo de atividade cultural possível neste nosso cenário. E é perfeitamente possível fiscalizar o teor do edital. Se você achar que o edital é injusto, está concentrando recurso demais na mão de meia dúzia, o edital em si pode ser contestado. Se as pessoas foram contratadas e não executaram a atividade para a qual elas foram contratadas, é mais fácil ainda fiscalizar do que na Casa de Cultura, na Casa do Hip Hop de Cidade Tiradentes. Eu sei que eles fazem as atividades lá, mas a maioria não vai até a Casa de Hip Hop de Cidade Tiradentes, né? Então, é desejável, é possível, é fiscalizável, sim, e é necessário essa altura. A cultura já abriu mão de muitos recursos para o atendimento à pandemia. Várias dotações orçamentárias, Fomento ao Forró, tinha lá R$1 milhão, saiu do orçamento da cultura e foi para a população em situação de rua na assistência social. Assim, o que restou de recurso da cultura, que ainda pode ser destinado para outros fins, que já não está comprometido, pode ser usado dessa maneira. E só para concluir, um dos editais da Secretaria de Cultura, ou mais de um foi barrado na justiça por meio de uma liminar. Uma pessoa contestou e falou: eles querem gastar milhões com artista na época da pandemia, a saúde precisando de dinheiro. A contestação de um munícipe foi suficiente para uma juíza conceder uma liminar suspendendo o edital, em tese, porque talvez fosse beneficiar os medalhões da cultura e esse dinheiro vai fazer falta na saúde. Então, a Secretaria de Cultura precisava, inclusive, dessa garantia legal para poder seguir com as suas atividades sem, né, ou correndo menos o risco de ser impedida na justiça. E só para fechar esse tema, como seriam escolhidos os artistas participantes? Por meio de edital, de chamamento. Você tem 2 tipos básicos de edital. Você tem aquele em que você faz uma seleção de pronto. Então, vamos supor, 30 projetos se inscrevem, ou 300 projetos, e o recurso vai ser distribuído para 50. Então, você tem uma comissão, como sempre tem uma comissão julgadora formada por funcionários da Secretaria da Cultura e por representantes da sociedade civil. Ou você tem a hipótese do credenciamento, que também foi muito criticada pela vereadora Janaína Lima, mas é curioso que ela mesma usou um exemplo de como poderiam ser boas as atividades, falando que as atividades podiam ser realizadas nos céus, nos moldes do chamamento que a Secretaria de Educação faz. A Secretaria de Educação faz o chamamento no modo credenciamento, que assim, todo mundo que for aprovado no credenciamento faz parte de uma lista que pode ser contratada pela Secretaria, no caso, a da Educação, para se apresentar presencialmente nos céus, num período de até 2 anos, a partir do credenciamento, ou que pode fazer as atividades no modo virtual, enquanto o presencial está suspenso. Então, o credenciamento também é um processo seletivo, né? O projeto precisa ter um interesse, precisa... o proponente precisa demonstrar que ele sabe do que ele está falando, que ele não está inventando, que ele já fez outras atividades desse tipo, e aí ele fica lá, vamos dizer, à disposição para ser contratado pela prefeitura, e ele vai ser remunerado quando, de fato, ele executar as atividades dele. Então, de toda forma, é um processo aberto, amplo, público, de seleção dos projetos. E o prefeito constituiu agora um grupo de trabalho que vai ser composto por 5 representantes da sociedade civil e representantes do governo para decidir a destinação dos recursos da Lei Aldir Blanc, que é a lei federal que foi aprovada. Então, aliás, os movimentos de cultura, eles são muito organizados. Coisa que uns anos atrás eu via no movimento ambientalista, que era uma marcação cerrada assim, nos parlamentares, hoje em dia é muito mais forte com os movimentos de cultura. Então, o movimento hip hop, o movimento cultura viva, o movimento das culturas negras, das culturas indígenas, eles não vão deixar, eles não vão se distrair e permitir que esse recurso tão batalhado, tão desejado e necessário, que seja usado por um show de um grande nome do nosso cenário artístico. Perfeito. Para fechar, vereadora,
Eleições de 2020. A senhora já sabe quem vai apoiar? E se a senhora ainda tem o desejo de ser prefeita de São Paulo? Tenho muito desejo de ser prefeita de São Paulo. Eu tenho meus programas, eu vou ampliando aquele que era o meu programa básico de 2008, que eu mantive em 2012, com alguns acréscimos. É o que eu mais gostaria, assim, eu não tenho outro desejo em política que ser a chefe do Executivo Municipal. Desculpa que eu esbarrei aqui no telefone. Mas, agora, assim, ao contrário do meu primeiro mandato, eu gosto de ser vereadora. O primeiro mandato foi muito sofrido, foi de emoções negativas fortes. E agora, no segundo mandato, eu nem imaginava, mas eu sou vice-presidente da Comissão de Finanças. Não imaginava por quê, né? Pela minha pauta, atuação, eu não buscaria uma vaga na Comissão de Finanças, mas foi a vaga que estava disponível para mim quando eu saí da Secretaria de Assistência Social. Eu simplesmente amo fazer parte da Comissão de Finanças. E dentro da Comissão de Finanças foi criada uma subcomissão de cultura. Quer dizer, todas as pautas cabem e têm que estar contempladas na Comissão de Finanças e Orçamento. Então, eu quero ser vereadora por mais um tempo e, quem sabe, eu consigo depois entrar no páreo. Então, Cidadania não tem candidato próprio, né, do Cidadania à Prefeitura desse ano, e faz parte aí da aliança em torno do prefeito, do Bruno Covas. Tá certo. Tem mais alguma coisa para falar, vereadora? Ah, que eu gosto muito de vocês. Eu gosto muito do trabalho de vocês. É uma pauta muito mais ampla e bem cuidada do que outros jornais que não olham para a cidade como vocês olham. Então, agradeço. A gente que agradece a atenção, vereadora. Boa sorte com a sua trajetória e voltamos a nos falar mais para frente. E estamos aí na internet, ao vivo de vez em quando, mas, né, com as páginas, com Instagram, Facebook, prestando contas, como não é um favor fazer, é parte do dever de um parlamentar. Tá ótimo, vereadora. Muito obrigado pela atenção com a gente. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.